Você já se perguntou por quê? Mesmo sendo filho de Deus, suas lágrimas ainda caem? Muitos cristãos enfrentam batalhas internas porque não compreendem o significado espiritual do choro. O que estou prestes a compartilhar foi revelado apenas ao círculo íntimo de Jesus. E hoje, Deus me direcionou a transmitir este conhecimento transformador para você. A mensagem que vou compartilhar hoje é tão poderosa que peço que escreva revelação nos comentários para que eu saiba quem está verdadeiramente preparado para receber esta verdade. O que Jesus ensinou sobre nossas lágrimas contém chaves espirituais que podem transformar completamente sua comunhão com Deus, abrir portas para milagres e quebrar ciclos de sofrimento na sua vida, especialmente quando você descobrir o 7º princípio. Por favor, curta este vídeo agora mesmo e inscreva-se no canal para que essas mensagens de revelação divina possam alcançar mais pessoas sedentas pela verdade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente sua cidade para que eu possa incluí-la em minha oração ao final desta mensagem, onde vamos declarar palavras de poder sobre sua vida. Você sabia que na Bíblia Deus guarda nossas lágrimas? No Salmo 56:8 está escrito: Tu contaste as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso não é apenas uma bela poesia, é uma revelação profunda sobre como Deus valoriza cada gota que derramamos. Ele não apenas vê, mas guarda e registra cada lágrima. Talvez você esteja chorando escondido, pensando que ninguém percebe sua dor. Quero que saiba que suas lágrimas nunca passam despercebidas diante do trono de Deus. Quando você entender o poder espiritual do choro genuíno, compreenderá por que Jesus frequentemente se emocionava e chorava, mesmo sendo o Filho de Deus. O primeiro princípio que Jesus revelou apenas aos mais próximos é que as lágrimas purificam nossa visão espiritual. Quando choramos com sinceridade diante de Deus, as escamas caem dos nossos olhos espirituais. É por isso que muitas vezes, após um choro profundo, conseguimos ver situações com mais clareza e discernimento. Em João 9:6-7, Jesus curou um cego usando saliva. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e a aplicou nos olhos do homem. E lhe disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Da mesma forma, nossas lágrimas podem ser o elemento que Deus usa para abrir nossos olhos espirituais. Você já notou como, após chorar diante de Deus em oração, sua mente fica mais clara? Isso acontece porque as lágrimas limpam não apenas nossos olhos físicos, mas também os espirituais. O inimigo teme suas lágrimas sinceras, porque sabe que, através delas, você pode começar a enxergar suas estratégias e as soluções divinas para seus problemas. Quantas vezes você reprimiu suas lágrimas por vergonha ou por achar que demonstrava fraqueza? Esse é justamente um dos maiores enganos do inimigo. Jesus, o próprio Filho de Deus, chorou publicamente. Em João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia, lemos simplesmente: Jesus chorou. Se o próprio Cristo permitiu-se chorar, quanto mais nós deveríamos abraçar esse dom divino. O segundo princípio revelado por Jesus é que as lágrimas são idioma de intimidade com Deus. Quando palavras falham, as lágrimas falam. Em Romanos 8:26 está escrito: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar adequadamente, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Suas lágrimas são orações que o Espírito Santo traduz perfeitamente para o Pai. Algumas das orações mais poderosas não têm palavras, apenas lágrimas. Quando você se ajoelha diante do Senhor e simplesmente chora, está estabelecendo um nível de comunicação que transcende o entendimento humano. É um tipo de oração que atravessa barreiras espirituais,
porque vem das profundezas da alma. Você já se sentiu tão sobrecarregado que não conseguia nem formar uma oração coerente? Foi nesse momento que suas lágrimas se tornaram sua mais eloquente súplica. O rei Davi entendeu esse princípio quando escreveu no Salmo 39:12: Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu clamor por socorro. Não seja surdo às minhas lágrimas. Muitos acreditam que precisam de palavras elaboradas para impressionar a Deus. Mas Jesus ensinou que o Pai valoriza a sinceridade acima da eloquência. Uma única lágrima derramada em genuína adoração vale mais do que 1000 palavras proferidas sem coração. É por isso que muitas vezes sentimos a presença de Deus mais intensamente durante momentos de choro profundo. O terceiro princípio que Jesus revelou é que as lágrimas são sementes de colheita abundante. Em Salmos 126, 5, 6, está escrito: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Cada lágrima que você derrama diante de Deus é uma semente que Ele prometeu transformar em colheita. Talvez você esteja passando por um vale de lágrimas neste momento, questionando se há propósito na sua dor. Quero que saiba que Deus não desperdiça uma única lágrima dos seus filhos. Cada gota contém potencial para um milagre. Cada momento de tristeza carrega a promessa de uma alegria multiplicada. Assista até o final, porque ainda vou revelar o 7º princípio, que é o mais poderoso e menos conhecido sobre o significado espiritual das lágrimas. Este conhecimento tem o poder de transformar completamente sua vida espiritual e abrir portas sobrenaturais que antes pareciam trancadas 7 vezes. Jesus ensinou que existe um ciclo espiritual nas lágrimas. O que semeamos em lágrimas, colheremos em alegria. Esta não é apenas uma promessa de consolo, mas uma lei espiritual. A intensidade da sua dor atual está diretamente ligada à magnitude da sua alegria futura. Quanto mais profundas as lágrimas, mais abundante será a colheita. Observe a vida de José no Antigo Testamento. Quantas lágrimas ele deve ter derramado na cisterna quando foi vendido como escravo e na prisão injusta. No entanto, essas mesmas lágrimas se transformaram em sementes que produziram uma colheita de restauração, poder e reunião familiar. Suas lágrimas de hoje são o investimento para a sua vitória de amanhã. O 4º princípio que Jesus revelou é que as lágrimas quebram fortalezas espirituais. Há certos níveis de libertação que só acontecem quando permitimos que nossas emoções mais profundas venham à tona através do choro. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo diz: As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma das armas mais poderosas no arsenal espiritual é o choro genuíno de arrependimento e quebrantamento. Quando Davi pecou gravemente, sua restauração começou com lágrimas sinceras. No Salmo 51:17, ele declara: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Existem batalhas que você não consegue vencer com argumentos, estratégias ou força de vontade. Algumas cadeias só se quebram quando nos permitimos chorar completamente diante do Senhor. O orgulho nos impede de chorar, mas a humildade nos permite derramar lágrimas que dissolvem as muralhas do inimigo em nossa vida. Se você está lutando contra vícios, traumas ou padrões de pensamento negativos que parecem impossíveis de quebrar, talvez esteja faltando este elemento crucial: lágrimas de rendição total.
Quando choramos em completa honestidade diante de Deus, confessando não apenas nossos pecados, mas também nossa total incapacidade de nos libertar sozinhos, ativamos um nível de poder divino que antes estava inacessível. O quinto princípio, que Jesus compartilhou apenas com os mais íntimos, é que as lágrimas atraem a presença manifesta de Deus. Em Isaías 38:5, Deus diz ao rei Ezequias: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Observe a ordem. Primeiro Deus ouviu a oração, mas foi ao ver as lágrimas que ele respondeu com um milagre de cura e extensão de vida. Quando Maria chorou aos pés de Jesus em Lucas 7:38, lemos que ficou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Este ato de adoração através das lágrimas atraiu não apenas o perdão de Jesus, mas uma defesa pública dela contra os críticos. Suas lágrimas criam um santuário onde o Espírito Santo se move livremente. Na presença de um coração verdadeiramente quebrantado, manifestado através do choro sincero, Deus não consegue resistir. É por isso que sentimos sua presença tão intensamente durante ou após momentos de choro profundo em oração ou adoração. Pense nos momentos de maior intimidade que você já experimentou com Deus. Muitos deles provavelmente envolveram lágrimas. Isso não é coincidência. As lágrimas abrem portais espirituais que permitem que experimentemos a presença de Deus de uma forma que transcende a compreensão intelectual. É uma comunhão de espírito a espírito. O sexto princípio que Jesus ensinou é que as lágrimas são instrumentos de cura emocional e física. Em Ezequiel 47:12, lemos sobre o rio que flui do templo. Junto ao rio, nas duas margens, crescerá todo tipo de árvore frutífera. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não acabarão. Cada mês produzirão frutos, porque a água vem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Da mesma forma que esse rio trazia cura, o fluxo das nossas lágrimas libera substâncias que Deus projetou para a nossa saúde emocional e física. Cientificamente, sabemos que as lágrimas liberam toxinas e hormônios do estresse. Espiritualmente, elas libertam feridas emocionais e traumas que, se reprimidos, podem manifestar-se como doenças físicas. Você já notou como se sente fisicamente, mais leve após um bom choro? Isso acontece porque as lágrimas são uma forma de desintoxicação emocional e espiritual. Quando reprimimos nossas emoções e nos recusamos a chorar, criamos bloqueios internos que podem afetar nossa saúde de maneiras profundas. Jesus frequentemente associava a cura física com a emocional. Para muitos que ele curou, primeiro tratou das feridas internas, das emoções reprimidas e dos traumas escondidos. Suas lágrimas são parte fundamental desse processo de cura integrada que Deus deseja operar em você, tratando corpo, alma e espírito simultaneamente. Antes de revelar o sétimo e mais poderoso princípio sobre as lágrimas, lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com alguém que precisa desta revelação hoje mesmo. A verdade que estou prestes a compartilhar pode ser o ponto de virada que você ou um ente querido está esperando. O sétimo e mais poderoso princípio que Jesus revelou apenas aos mais íntimos é que suas lágrimas ativam o ministério dos anjos. Em Apocalipse 8:3-4 lemos: Outro anjo veio e ficou de pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, da mão do anjo até a presença de Deus.
O que muitos não percebem é que as lágrimas são parte desse incenso espiritual que atrai a atenção de Deus e mobiliza exércitos angelicais. Quando Agar chorou no deserto em Gênesis 21, 17 e 19, imediatamente Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço. Suas lágrimas sinceras têm o poder de convocar auxílio angelical em seus momentos de maior necessidade. Pense em como Jesus, na noite antes de sua crucificação, chorou tão intensamente que suas lágrimas se tornaram como gotas de sangue. Lucas 22, 44 diz, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. O versículo seguinte nos informa que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Suas lágrimas sinceras têm o mesmo poder de atrair forças celestiais. Quando você chora diante do Senhor, não está apenas expressando emoções, está literalmente ativando mecanismos espirituais que colocam anjos em movimento. Hebreus 1:14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Suas lágrimas são sinais de socorro que o céu não pode ignorar. Muitas pessoas testemunham intervenções sobrenaturais e inexplicáveis em momentos de extrema angústia, quando finalmente se permitiram chorar completamente diante de Deus. Isso não é coincidência, mas a operação deste princípio espiritual que Jesus revelou apenas aos mais próximos. Suas lágrimas são como um sistema de alarme que mobiliza a ajuda celestial. O que o inimigo mais teme é um filho de Deus que entende o poder de suas próprias lágrimas, porque sabe que cada gota tem o potencial de convocar reforços angelicais que podem mudar completamente o curso de uma batalha espiritual. É por isso que tantas pessoas são condicionadas a reprimir o choro e considerar as lágrimas como sinal de fraqueza. Olhe para a história de Ezequias em 2 Reis 25, quando Deus diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Observe que foi a combinação de oração verbal e lágrimas visíveis que moveu o coração de Deus. Há algo nas lágrimas sinceras que toca o coração do Pai de uma forma que palavras sozinhas não conseguem. As lágrimas têm uma linguagem própria que transcende as barreiras do idioma humano. Em Romanos 8, 26, 27, lemos: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Suas lágrimas são traduzidas pelo Espírito Santo em petições perfeitas diante do trono. Em momentos de adoração profunda, você já sentiu lágrimas involuntárias? Isso acontece porque seu espírito está conectando-se com Deus em um nível que transcende sua mente consciente. Essas são as chamadas lágrimas de alegria que Jesus mencionou em João 16, 20. Em verdade, vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Muitos crentes vivem vidas secas espiritualmente porque reprimem suas emoções diante de Deus. Eles oram com a mente, mas não com o coração. Jesus ensinou que devemos adorar em espírito e em verdade, o que inclui nossa capacidade emocional plena. Um coração que nunca chora diante de Deus é um coração que não está completamente entregue. Observe o padrão na Bíblia. Antes de grandes avivamentos e restaurações, sempre encontramos pessoas chorando diante de Deus. Em Joel 2, 12, 13, lemos: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus.
O avivamento começa com lágrimas de arrependimento genuíno. Em Neemias 1:4, antes da reconstrução dos muros de Jerusalém, lemos: Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Suas lágrimas podem ser o catalisador para o avivamento na sua família, igreja e comunidade. As lágrimas não apenas precedem o avivamento, mas também o sustentam. Em Atos 20:31, Paulo diz: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O ministério ungido e poderoso de Paulo era sustentado por um coração que chorava pela igreja e pelas almas perdidas. Você já chorou pelas pessoas que você ama que ainda não conhecem a Cristo? Jesus chorou sobre Jerusalém em Lucas 19:41-42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia sim, você também, o que traz a paz. Suas lágrimas intercessórias têm poder para quebrar fortalezas sobre as vidas daqueles por quem você ora. É importante entender que nem todas as lágrimas têm o mesmo valor espiritual. Existem lágrimas de autocomiseração, manipulação ou rebeldia que não produzem fruto. As lágrimas que movem o coração de Deus são aquelas derramadas em humildade, arrependimento sincero, intercessão altruísta ou adoração profunda. Jesus ensinou que precisamos discernir a fonte das nossas lágrimas. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo explica: Pois a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não deixa remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. As lágrimas, segundo Deus, produzem vida. As lágrimas, segundo o mundo, aprofundam nossa miséria. Você já experimentou aquele momento em que, após chorar completamente diante de Deus, sentiu uma paz inexplicável tomar conta do seu ser? Isso acontece porque suas lágrimas sinceras abrem caminho para a manifestação de Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O inimigo trabalha para manter você emocionalmente contido, especialmente na presença de Deus, porque sabe do poder transformador e libertador das lágrimas genuínas. Uma das maiores estratégias dele é fazê-lo acreditar que chorar é sinal de fraqueza, quando, na verdade, é um dos maiores indicadores de força e autenticidade espiritual. Muitos homens, especialmente, foram condicionados a reprimir suas lágrimas. No entanto, os maiores homens de Deus na Bíblia, Davi, Jeremias, Paulo e o próprio Jesus, choravam abertamente. Permitir-se chorar diante do Senhor não diminui sua masculinidade. Pelo contrário, revela uma maturidade espiritual que transcende as expectativas culturais limitantes. Chegou o momento de entender que suas lágrimas são preciosas demais para serem desperdiçadas com o mundo. Guarde-as para o Senhor. O Salmo 126:5 promete: Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com canções de alegria. Quando você aprende a chorar diante de Deus, Ele promete transformar cada lágrima em semente de alegria futura. Se você está em um período de secura espiritual, onde nem suas lágrimas parecem fluir, peça a Deus que quebrante seu coração novamente. Em Ezequiel 36:26, Ele promete: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Às vezes, a maior bênção é recuperar a capacidade de chorar diante do Senhor. As lágrimas não são apenas reações emocionais, são ferramentas espirituais poderosas. Em Mateus 5:4, Jesus declara: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Observe que a promessa não é apenas para aqueles que sofrem, mas especificamente para aqueles que permitem que seu sofrimento se manifeste através das lágrimas. Entenda que há um tempo para cada tipo de lágrima. Em Eclesiastes 3:4, lemos que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Não reprima suas lágrimas quando é tempo de chorar, pois isso interrompe o ciclo divino que eventualmente trará seu tempo de rir e dançar. Permita que o ciclo se complete. Quero fazer uma pausa para orar por você agora. Senhor, peço que toque no coração de quem está assistindo. Revele o poder transformador das lágrimas sinceras. Quebrante os corações endurecidos pela dor, decepção ou pelo próprio orgulho. Restaure a capacidade de chorar diante de Ti, para que experimentem a plenitude da Tua presença e do Teu poder. Permita-me agora compartilhar como as lágrimas podem ser categorizadas espiritualmente. Existem lágrimas de arrependimento, como as de Pedro após negar Jesus, lágrimas de intercessão, como as de Jeremias pelo povo de Israel, lágrimas de adoração, como as de Maria aos pés de Jesus, lágrimas de simpatia, como as de Jesus por Lázaro, e lágrimas de alegria, como as prometidas aos que semeiam em lágrimas. Cada tipo de lágrima serve a um propósito espiritual diferente e ativa diferentes aspectos do reino de Deus em sua vida. As lágrimas de arrependimento trazem purificação. As de intercessão movem montanhas, as de adoração atraem a glória de Deus, as de simpatia fortalecem vínculos e as de alegria manifestam a colheita divina. Hoje quero desafiá-lo a não mais reprimir suas lágrimas quando estiver na presença de Deus. Não importa onde você esteja, em sua casa, no carro, no trabalho ou na igreja, quando sentir o impulso de chorar diante do Senhor, permita que essas águas curativas fluam livremente. Cada lágrima é uma semente que Deus prometeu transformar em alegria. Muitas pessoas experimentam curas emocionais e físicas no momento em que finalmente se permitem chorar completamente diante de Deus. Em Salmos 35, lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suas lágrimas não são o fim da história. São apenas o prelúdio para uma nova alvorada na sua vida. Pense em Maria Madalena, que chorou na tumba de Jesus em João 20, 11, 16. Foi precisamente através de suas lágrimas que ela se tornou a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Há revelações e encontros que só acontecem quando nos permitimos chorar completamente na presença do Senhor. As lágrimas também têm um papel crucial na libertação de dependências e vícios. Muitas pessoas lutam por anos contra compulsões, sem sucesso, até o momento em que finalmente se permitem chorar de forma vulnerável e honesta diante de Deus. É nesse momento de rendição total, manifestado através das lágrimas, que muitas cadeias são quebradas instantaneamente. Você já percebeu como é difícil chorar quando estamos cheios de orgulho? As lágrimas exigem um nível de vulnerabilidade e humildade que o orgulho não permite. Em Tiago 4,6 lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Suas lágrimas sinceras são uma expressão de humildade que atrai a graça abundante de Deus. Muitos crentes não experimentam o poder transformador do Espírito, santo porque se recusam a se permitir essa vulnerabilidade emocional diante de Deus e dos outros. Em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, aqueles que observavam pensaram que os discípulos estavam bêbados, um estado de desinibição emocional. A verdadeira manifestação do Espírito frequentemente nos leva a um lugar de expressão emocional que transcende as normas sociais. Já parou para pensar por que o inimigo trabalha tão arduamente para manter você emocionalmente contido, especialmente em ambientes de adoração?
Porque ele sabe que quando as barreiras emocionais caem e você se permite chorar livremente na presença de Deus, milagres acontecem, vidas são transformadas e seu testemunho se torna irresistível. Em sua jornada espiritual, há períodos de seca quando parece que nem suas lágrimas fluem mais. Não se desespere. Em Salmos 84:6, lemos sobre aqueles que, passando pelo vale de Baca, vale das lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. Até mesmo sua incapacidade temporária de chorar pode ser transformada em um testemunho de restauração quando você persiste na presença de Deus. Jesus não apenas chorou, ele valorizou as lágrimas dos outros. Quando a mulher pecadora chorou aos seus pés em Lucas 7, Jesus a defendeu contra os julgamentos dos religiosos. Ele nunca menospreza um coração quebrantado que se expressa através das lágrimas. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais daqueles que choram em sua presença. Tenho visto em meu ministério como pessoas que passaram anos em terapias e tratamentos sem resultado experimentam transformação instantânea quando finalmente se permitem chorar completamente diante do Senhor. Há um nível de libertação e cura que só acontece quando deixamos de lado o controle e permitimos que nossas emoções mais profundas sejam expressas através das lágrimas. As lágrimas têm um papel importante na quebra de maldições geracionais. Em Deuteronômio 34:8, lemos que os israelitas choraram por Moisés 30 dias. Este período de lamento ajudou o povo a processar o fim de uma era e preparou-os para a nova temporada sob a liderança de Josué. De forma similar, suas lágrimas podem marcar o fim de padrões destrutivos em sua família e o início de um novo legado. Nunca subestime o poder de um pai ou mãe que chora por seus filhos. Em 1 Samuel 1, Ana chorou amargamente diante do Senhor por um filho, e Deus não apenas respondeu dando-lhe Samuel, mas transformou sua história pessoal em um poderoso testemunho que continua impactando gerações. Suas lágrimas por seus filhos têm o mesmo poder hoje. As lágrimas também desempenham um papel crucial no ministério de reconciliação. Em 2 Coríntios 2:4, Paulo escreve: "Pois foi com muita tribulação e angústia de coração que vos escrevi, e com muitas lágrimas, não para que ficasseis tristes, mas para que conhecesseis o amor que tenho em abundância por vós." Lágrimas sinceras podem construir pontes onde argumentos apenas constroem muros. O poder dessas revelações sobre as lágrimas é tão transformador que peço que você não guarde isso para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o valor espiritual do choro. Comente abaixo sua experiência com as lágrimas na presença de Deus para edificar outros que possam estar lutando para se permitir essa vulnerabilidade. No livro de Apocalipse, Deus promete: "Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima." Apocalipse 21:4. Isso revela não apenas a compaixão de Deus, mas também o valor que Ele atribui às nossas lágrimas. Ele não ignora ou minimiza nosso choro. Ele pessoalmente enxuga cada lágrima. Um ato de intimidade e cuidado que só um pai amoroso poderia demonstrar. Quero compartilhar agora um testemunho pessoal. Houve um período em minha vida quando enfrentei uma batalha espiritual tão intensa que nenhuma oração verbal parecia funcionar. Foi quando me ajoelhei e simplesmente chorei por horas diante de Deus, sem palavras, apenas lágrimas. Foi nesse momento de total vulnerabilidade que experimentei um nível de libertação que anos de aconselhamento e oração estruturada não haviam conseguido produzir. Não estou dizendo que devemos abandonar a oração verbal ou o estudo da palavra. Estou afirmando que para muitos de nós falta este elemento fundamental de intimidade com Deus, a capacidade de chorar livremente em sua presença.
Quando combinamos a palavra, a oração e as lágrimas sinceras, criamos uma tríade espiritual de poder extraordinário. Ao estudar os grandes avivamentos da história, descobri um padrão consistente. Antes do fogo de Deus cair, sempre havia pessoas que se permitiam chorar completamente por suas próprias condições espirituais e pelas almas perdidas. John Wesley, Charles Finney, Evan Roberts, todos relatam como lágrimas profundas precederam os poderosos movimentos do Espírito Santo. Jesus ensinou que devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Uma das qualidades mais notáveis das crianças é sua capacidade de chorar sem inibição. Conforme envelhecemos, aprendemos a reprimir nossas lágrimas e, com isso, muitas vezes perdemos a capacidade de experimentar Deus com a mesma intensidade e pureza que as crianças. O que você tem feito com suas lágrimas? Tem permitido que fluam livremente na presença de Deus, ou tem-as desperdiçado com entretenimentos mundanos, reprimido por vergonha ou orgulho, ou derramado em autocomiseração estéril? Hoje é o dia de redescobrir o poder transformador das lágrimas direcionadas ao Senhor. Vamos agora às histórias bíblicas que demonstram o poder das lágrimas. Pense em Esther, que certamente chorou em jejum antes de arriscar sua vida pelo povo, em Davi, cujo travesseiro ficava molhado de lágrimas, em Paulo, que admoestou a igreja com lágrimas, em Pedro, que chorou amargamente após sua negação, e no próprio Jesus, no Getsêmani. Em cada um desses casos, as lágrimas não foram apenas reações emocionais, mas catalisadores para milagres, restauração, avivamento e cumprimento do propósito divino. Você está permitindo que suas lágrimas cumpram seu propósito espiritual completo? Ou tem interrompido esse fluxo sagrado por causa de conceitos mundanos sobre força e controle? Lembre-se de Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Em Jeremias 9:1, ele declara: "Ah, se a minha cabeça fosse águas e os meus olhos fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo." Seu ministério não foi diminuído por suas lágrimas. Pelo contrário, foi autenticado e potencializado por elas. Neste momento, sei que alguns de vocês estão chorando enquanto assistem a este vídeo. Não reprima essas lágrimas. Permita que fluam livremente. O Espírito Santo está usando este momento para iniciar um processo de cura e libertação em sua vida. Cada lágrima que você derrama agora está sendo guardada por Deus e se transformará em sementes de milagres futuros. Em 2 Reis 25, Deus diz a Ezequias: "Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas." Observe a ordem. Deus ouviu a oração, mas viu as lágrimas. Isso sugere que, enquanto as orações chegam aos ouvidos de Deus, as lágrimas atraem seus olhos. Há algo nas lágrimas sinceras que captura a atenção especial de Deus. As lágrimas têm um papel crucial na intercessão. Quando você chora por alguém, está fazendo mais do que simplesmente expressar emoção. Está participando de uma forma profunda de guerra espiritual que quebra fortalezas como poucas outras armas podem fazer. Em Romanos 8:26, lemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, muitas vezes manifestados através das nossas lágrimas. Muitos crentes estão presos em ciclos de derrota porque, embora tenham conhecimento da palavra e disciplina de oração, deixaram de incorporar o elemento das lágrimas em sua vida espiritual. Conhecimento sem quebrantamento produz orgulho. Oração sem vulnerabilidade emocional pode se tornar mecânica. As lágrimas sinceras equilibram nossa vida espiritual. No Salmo 56:8, Davi fala de Deus guardando nossas lágrimas em seu odre. No mundo antigo, líquidos preciosos como perfumes e óleos eram guardados em odres. Isso significa que Deus vê nossas lágrimas como substâncias de grande valor,
dignas de serem coletadas e preservadas cuidadosamente. Cada lágrima que você derrama em sua presença é um tesouro para Ele. Você já observou como é mais fácil perdoar alguém depois de chorar pela situação? Isso acontece porque as lágrimas dissolvem a amargura e o ressentimento de uma forma que simples decisões racionais não conseguem. Se você está lutando para perdoar alguém, permita-se chorar por aquela situação na presença de Deus e sentirá as correntes do rancor começarem a se soltar. Em Marcos 9:24, um pai desesperado clama a Jesus: "Creio, ajuda-me na minha incredulidade." Podemos imaginar as lágrimas em seus olhos enquanto fazia este apelo. Jesus respondeu: não a perfeição de sua fé, mas a sinceridade de seu coração, manifestada através de suas lágrimas. Suas lágrimas de fé imperfeita são mais poderosas que declarações secas de fé aparentemente perfeita. Se você está passando por um deserto espiritual, onde sua fé parece seca e suas orações vazias, não busque primeiramente mais conhecimento ou técnicas de oração mais elaboradas. Busque o dom das lágrimas. Peça a Deus que quebrante seu coração novamente e restaure sua capacidade de chorar em sua presença. Este pode ser o ponto de virada que você está buscando. As lágrimas têm um papel purificador em nossa vida espiritual. Em Lucas 7:38, a mulher pecadora começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Antes de usar o perfume caro, ela usou suas lágrimas. Este é um princípio espiritual profundo. Antes que nossas ofertas e sacrifícios sejam plenamente aceitos, nossas lágrimas de arrependimento e gratidão devem fluir. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem experimentar a presença de Deus mais intensamente que outras? Muitas vezes, a diferença não está no conhecimento teológico ou disciplina religiosa, mas na capacidade de vulnerabilidade emocional diante do Senhor. Aqueles que se permitem chorar na presença de Deus frequentemente experimentam níveis mais profundos de sua manifestação. As lágrimas quebram barreiras invisíveis entre você e Deus. Quando oramos apenas com palavras, ainda podemos manter nossa postura defensiva e nossas máscaras. Mas quando choramos diante do Senhor, todas as pretensões caem. É nesse estado de absoluta transparência que experimentamos a profundidade do amor e da graça de Deus de formas transformadoras. Estamos chegando ao fim desta mensagem, mas antes quero conduzi-lo em uma oração poderosa. Senhor Jesus, toca agora mesmo o coração de cada pessoa que está assistindo. Quebra toda barreira emocional, todo orgulho, toda vergonha que tem impedido teus filhos de chorar livremente em tua presença. Restaura o dom das lágrimas em suas vidas. Pai Celestial, peço que atives o ministério dos anjos através das lágrimas sinceras que estão sendo derramadas agora. Para aqueles que estão chorando fisicamente enquanto assistem, transforma cada lágrima em semente de milagre. Para aqueles que ainda não conseguem chorar, quebranta seus corações e restaura essa capacidade preciosa. Declaro que a partir de hoje, você descobrirá uma nova dimensão na sua comunhão com Deus através das lágrimas. Que cada lágrima que você derramar seja como semente plantada em solo fértil, produzindo uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Que seus vales de lágrimas se transformem em fontes de bênção. Em nome de Jesus. Espírito Santo, assim como pairaste sobre as águas no princípio da criação, paira agora sobre as águas das lágrimas do teu povo, trazendo nova criação, restauração, cura e libertação. Que cada pessoa que assistiu a esta mensagem experimente o poder transformador das lágrimas na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, compartilhe com outras pessoas que precisam redescobrir o poder das lágrimas na presença de Deus. Comente "restaurado" abaixo, para que eu saiba que esta revelação alcançou seu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais mensagens de revelação como esta. Lembre-se, suas lágrimas não são sinal de fraqueza, mas chaves de poder espiritual que Jesus revelou apenas aos seus discípulos mais íntimos. A partir de hoje, nunca mais veja suas lágrimas da mesma forma. Cada gota contém potencial para milagres quando derramada na presença do Senhor. Deus te abençoe abundantemente.